Toda vez que um personagem do gênero masculino surge em Black Clover, sempre a fandom levantam com os dois pés no peito sobre a possibilidade de ser pai do Asta. Mas Lucius Ogratz tem algo diferente dos demais personagens. Algumas brechas do mangá que Julius acabou dizendo durante toda a obra faz dele e o Prota ter algum tipo de ligação, mas não do jeito que esperamos. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Black Clover. Sim, pessoal, vamos então falar sobre esse assunto. Vocês pediram, vamos comentar e eu vou dar a minha opinião se o Lucius Ogratz pode ser o pai do Asta ou não, né? Vai ser minha opinião barra ali uma teoriazinha aqui, uma teoriazinha lá, e eu vou explicar por que isso pode ser sim e não, e como o Lucius barra Julius estava conectado ao Asta desde o começo. Então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos até o final do ano e compartilha esse vídeo com seus amigos, manda nos seus grupos, manda no seu WhatsApp aí, porque tem muita coisa legal pra gente falar de Black Clover até o mangá voltar do seu hiato. Vamos lá, né? Toda vez que aparece algum personagem do gênero masculino na obra de Black Clover, sempre é a mesma coisa, né? Foi ali com o Lich, foi ali com o Patry, foi ali com o Yami, foi com o Julius, foi com uma porrada de gente já sobre essas questões relacionadas ao pai do Asta, né? Toda vez que alguém aparece, inclusive com Dante, Zenon, uma porrada de gente também já foi colocada aqui como cargo, né? Como indicado ao pai do Asta ali, e sempre foi uma frustração total, de uma forma que isso poderia acarretar na obra em relação ali ao Asta, né? Sobre essa paternidade do personagem. Mas o Lucius barra Julius, né, depois do capítulo 331, parece ter algum tipo de ligação com o Asta sim, né? Como vocês sabem, já falei aqui em alguns vídeos, estou relendo o mangá de Black Clover desde o começo e tem alguns pontos ali de uma forma bem interessante que conduzem ali o Asta e o Lucius a terem um tipo de conexão. Mas eu não acredito que os dois sejam pai e filho definitivamente, da forma convencional, né? Como se o Lucius tivesse realmente dormido com a Alicita em algum momento do mangá. E eu vou explicar pra vocês porque eu acredito que tanto ali o Lucius pode ser o pai do Asta, como também eu acredito que não seja o pai do Asta definitivamente da forma convencional como nós estamos acostumados. Como falado no capítulo 331, Astaroth desapareceu do mapa há pelo menos 20 anos. E Lucius não é ele, né? Já temos uma definição aqui, porque se o Astaroth fosse ali o Lucius, ele seria manifestado ali pelo nome de Astaroth e não pelo nome de Lucius Ogratz, como ali o próprio André chama ele quando o capítulo 331 revela de que o Julius na verdade era o quarto irmão Ogratz. Então, pelas informações que nós temos até agora no mangá, o Lucius não poderia ser ali o Astaroth, né? O Astaroth não poderia ser o Lucius. Então, nós temos que basicamente na mesma época que o Astaroth desapareceu, uma criança e um demônio nasceram sem magia. Quase na mesma época, né? E se a gente puder analisar um pouquinho os fatos e forçar um pouquinho aqui também a situação, pode ser que também na mesma época o Allen acabou sendo morto pelo Zenon para algum tipo de propósito, né? E nós sabemos que tanto o Allen quanto também o Asta e também ali o Lieb são extremamente parecidos. A intuição parece que de algum modo Lucius tem a ver com isso, com essa coincidência que aconteceram ali bem nessa época, né? Coincidência com bem aspas mesmo. O que marca pra mim que o Asta não teria uma conexão ou algum tipo de concepção normal de alguma forma por dois motivos. O primeiro é que o Lucius traria uma criança para essa terra com um corpo normal para quê?
sendo que seu objetivo é dar os corpos imortais para os humanos, sendo que o seu objetivo é fazer com que nenhum humano tenha que passar mais pela dor de matar ou até mesmo ali de ter os seus entes queridos mortos perto de si, e que ele quer fazer com que todos os humanos sejam imortais. E o segundo é que existe uma ligação do Asta com o Lucius / Julius, mas que não tem algo a ver com relação comum na qual conhecemos entre o homem ou uma mulher. Basicamente aqui o que a gente sabe nessa concepção, né, dessa definição aqui sobre o Lucius e o Julius, é que lá no capítulo 33, né, entre os capítulos 30 de Black Clover, o próprio Julius diz para o Asta que os dois têm algum tipo de conexão, que os dois têm algum tipo de ligação que a gente não sabe o que é, mas que talvez não seja realmente de pai e filho. Pelo que dá a entender, o Lucius roubou a magia do Astaroth, o que justificaria o sumiço do personagem, e dividiu o corpo em duas partes. Com o coração, ele criou o Lieb, e com a mana do Astaroth, ele colocou o Asta dentro da Alicita. Lembram ali da teoria de que a Alicita havia sugado a mana do Asta por estar dentro de si, mas que o personagem havia permanecido vivo por causa ali de estar sempre sendo alimentado pela personagem? Então, analisando esses aspectos e observando essa distância na qual os personagens poderiam viver, isso poderia ser completamente possível, de que o próprio Lucius havia manipulado a mana para criar dois seres, Asta e Lieb. E sabe aonde tem algo muito parecido com isso? Sim, estamos falando novamente de Star Wars por aqui. Tem um quadro muito polêmico no universo de Star Wars que coloca Palpatine como aquele que manipulou a força e deu a origem a Anakin Skywalker. Claro que a Lucasfilmes não confirmaria isso, já que aquilo ali é algo interpretativo dos fãs e também da visão do Anakin, mas a gente sabe ali em Star Wars, se você acompanha a saga ali da família Skywalker, Anakin era o escolhido pela força e que ele havia sido gerado ali pela energia. Mas, como eu já disse aqui, a força e a mana, tanto em Star Wars quanto também em Black Clover, são extremamente parecidas. Elas estão em tudo, e isso fortaleceria ainda mais a teoria de que o Asta seria filho da mana. Mas é claro, né, ele seria filho da mana, mas com uma intervenção ali do Lucius, já que o Lucius teria gerado o Asta dentro da Alicita. De alguma forma, o Lucius conheceria ali a Alicita e geraria o Asta dentro dela, de algum jeito, ou até mesmo manipulando de uma distância, já que em Star Wars, a Shmi não conhecia também o Palpatine. Então, ele havia colocado o Asta dentro do ventre da Alicita e assim ela gerou ele lá dentro. Sei que essa teoria parece ser muito fumada, sei que ela parece realmente algo muito viajada, mas eu não gosto da ideia do Lucius sendo o pai do Asta de uma forma convencional, né? Porque até agora os dados apresentados para nós no mangá de Black Clover mostram para nós que o Asta não nasceu do jeito comum, de que ele é uma pessoa extraordinária no comum. Por isso que isso faz do personagem alguém especial, porque fazer ele sendo extraordinário no extraordinário não tem nada de extraordinário. Mas se você transforma o Asta em alguém comum, de um jeito extraordinário, como a Rainha das Bruxas já narrou, né? Como ela falou que o Asta é especial por ele ser comum e não comum porque ele é especial, a gente tem essa pegada e chega nessa conclusão de que isso poderia até mesmo se encaixar muito bem com a origem do personagem. Por isso que pra mim faria muito mais sentido o Asta e o Lieb virem ali do Astaroth. E isso explicaria como a conexão deles é tão forte e até mesmo fazendo com que o Grimório escolhesse o Asta para que o destino ou que as conexões do mundo fizessem eles se unirem novamente. Quando eu estava editando esse vídeo aqui, eu percebi que uma das coisas mais importantes também é que o Grimório de 5 folhas escolheu o Asta, né? A gente sabe que na 5ª folha reside um demônio.
E se o Asta for a derivativa realmente de um demônio, como o Lieb é uma outra contraparte dele, isso deixa ainda mais claro e deixa mais possíveis as ideias do porquê que um Grimório de 5 folhas havia escolhido o Asta. Da mesma forma como o Zagred acabou transformando o Grimório do Patri em seu Grimório de 5 folhas, o Grimório ali de 5 folhas, que era do Lich, escolheu o Asta, porque ele também derivaria de um demônio. Eles seriam como irmãos de verdade, que pelo destino foi criado, nasceu da mesma mãe. Essa é uma forma muito interessante de se complicar a origem do Asta, sem fazer ele ser filho de alguém cabuloso, ou fazer dele até mesmo herdeiro de um reino como Diamond. Afinal, alguém que nasceu como descarte do Lucius se tornou o maior problema, a maior pedra de tropeço do antagonista.